do Senhor Jesus. Nossa saudação em nome das duas juntas. É interessante ver que é a primeira vez que um missionário só dá saudação em nome de duas juntas. E no ano retrasado, uma decisão da Convenção Batista Brasileira que decidiu fazer trabalhos em conjunto. As juntas, conscientes de uma necessidade de um trabalho emergente no país, em função da experiência de 14 anos trabalhando no mundo muçulmano, uma experiência em missões, me convidou para coordenar um dos maiores desafios que nós temos tido em nossa nação, e um desafio que tem um perfil muito ligado à pioneira, que são estrangeiros. E nesse desafio, ficou sob minha responsabilidade no gerenciamento pelas duas convenções, pelas duas juntas, de coordenar a evangelização de estrangeiros que hoje no Brasil corresponde a 221 igrejas dentro do país. Nós estamos vivendo dois momentos. O primeiro momento histórico, que fez parte da vida de vocês, como pioneira, onde vieram os imigrantes alemães, como vieram no mesmo período os imigrantes árabes, minha família árabe, são alemães também, o lado da minha mãe são alemães, você viu que puxou o alemão aqui, perfeito, né? Eu sou estia, né? Que é o lado alemão da minha mãe. E nesse período, que começou em 1800, onde veio muitos imigrantes, ninguém esperava que ia acontecer o que está acontecendo no país hoje. A sensação era que fosse uma descendente em termos de absorção cultural. E o que acontece? Com a abertura econômica do país, estão vindo tantos estrangeiros para a nossa terra, que nós estamos vivendo um novo momento geográfico dentro da soberania de Deus, onde nós estamos convocando todas as igrejas brasileiras para serem despertadas para isso. Nos 2 últimos anos, chegaram 600 mil novos estrangeiros. Para vocês terem ideia, só empresas alemãs, já estamos com mais de 1.000 empresas que estão vindo da Alemanha. Então é um momento tremendo. A gente pergunta por que é que Deus está fazendo isso. Então, em cima de um trabalho como esse, nós não só agradecemos a Deus pela vida de vocês, mas nós já estamos conversando com vocês e fazendo trabalhos em conjunto. Tenho estado tomando café com o Helmut, com o pastor Samuel. Nós já abrimos um trabalho recente em Serafina Correia, em parceria com vocês, uma célula em italiano, na língua itália. Nós estamos com uma parceria, agora abrimos um trabalho estamos abrindo em Prudentópolis, trabalho com ucranianos, e já estamos tecendo uma parceria com a igreja do pastor Natan. Por quê? A igreja dele, de origem ucraniana. A origem é ucraniana. Então nós estamos provocando o amor na igreja deles, para que essa igreja possa adotar esse projeto também, para termos um projeto em Prudentópolis. Mas o desafio é muito maior que a gente imagina. Nós temos hoje em São Paulo, amados, 400 mil hispanos a serem alcançados. E queremos convidar vocês a essa parceria também. Nós estamos hoje recebendo da China comunista os chineses que antes nunca ouviram falar de Jesus, invadindo o Brasil em São Paulo, de uma maneira tremenda para ouvir a primeira vez o Evangelho. Nós estamos recebendo pessoas no nordeste do nosso país, portugueses estão construindo resorts, hotéis em toda a linha litorânea do nordeste do país. Pessoas e pastores e missionários me escrevem, no interior do Ceará chegou um grande número de coreanos, por causa da economia. Mas por que é que Deus está fazendo isso? Então eu quero fazer uma convocação a vocês, que vocês renovem essa parceria maravilhosa que nós temos.
nós temos missionários de missões nacionais em parceria com vocês, mas de uma maneira um pouco mais forte, renovar a parceria étnica, que é a origem do trabalho da Igreja Pioneira. Que nós possamos expandir isso. Imagina as igrejas de vocês expandindo esse trabalho com etnias. E eu quero me dispor, eu vou estar até a noite aqui, a qualquer pessoa que na sua cidade tem alguma predominância étnica para nós conversarmos a respeito dessa estratégia. Já temos 13 trabalhos com estrangeiros no país: japoneses, chineses, ciganos, me ajudem, árabes, hispanos, italianos, né, como vocês, alemães em Gramado, nós estamos com as colônias em Gramado, me ajude mais, eu falei cigano já, né? Já falei ciganos. E esses projetos, que são 13 etnias, os chineses em Belo Horizonte, nós estamos trabalhando com os chineses em Belo Horizonte, haitianos, nós estamos acolhendo os haitianos, vamos começar um culto em francês em Curitiba com os haitianos. Já temos uma igreja batista lá em Manaus com 70 haitianos. O culto em francês crioulo. É um grande desafio, é um momento histórico novo da imigração dentro do nosso país. Então, em nome das duas juntas, pedir a renovação dessa aliança maravilhosa que a gente tem com vocês e agradecer pela atenção que realmente a diretoria executiva, a diretoria de missões tem feito, se abrindo para conversarmos conosco, para fazermos esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Estou à disposição para qualquer esclarecimento em nome das duas juntas e Deus abençoe vocês. Amém. O irmão Rui, lá em Santa Rosa, fez uma pergunta: quem não tem alguma recordação de um acampamento? Nós sabemos que a época em que os nossos juniores, adolescentes e jovens vão para o acampamento é a época em que está um turbilhão na cabeça deles, né? E nós sabemos que é um período também de decisões, principalmente a parte espiritual. Eu não vou perguntar, mas se nós perguntássemos, com certeza teríamos pessoas que tomaram a decisão ao lado de Jesus por ocasião de um acampamento. Então, como é que o acampamento pode servir de ferramenta para evangelização e também de crescimento da igreja? Para evangelização é não barrando o jovem, o adolescente, o junior que se dispõe a ir a um acampamento. Gente, nós temos que nos atualizar. Passou aquela época em que tinha aval do pastor, passou a época que tinha que ser batizado, né? E eu lembro de épocas de pessoas, visitantes dos nossos grupos, que queriam ir para o acampamento e que não era permitido, porque não era membro do grupo, né? Hoje, nós temos que dar essa abertura para que o jovem, o adolescente, o junior que lá vai, ele está em contato, nosso acampamento, né, da natureza, tudo favorece, e com isso, ele receba a mensagem. E ele, com isso, ele tem uma oportunidade, ele também desenvolve mais amizade. Pode ser que ele só tinha ido uma vez na igreja e quis ir junto no acampamento. Não pode, só pode ir aquele que frequentou o ano todo. A gente sabe que alguns grupos, até, pelo menos até pouco tempo, ainda tinham essas atitudes. E o nosso desejo como acampamento é que o acampamento sirva de um local em que se possa oportunizar a Deus a falar a quanto mais pessoas, melhor. Então, como é que a igreja pode utilizar o acampamento como uma ferramenta? Incentivando, mas, gente, é visitante, como é que vai ir? O pai quer saber quem vai descansar. Financia os líderes, pague para os líderes, ajude a financiar, ajude nas promoções, invista. Foi dito ontem, né? Quanto
nós investimos na nova geração? Aí é uma oportunidade. Ajude a investir em quem não pode ir. E ajude a investir para que os conselheiros, aqueles que vão para cuidar, principalmente juniores, né? Não dá para largar aquela meninada sozinha, possam ir. Então, o nosso acampamento também está servindo para que muitos jovens se fortaleçam na sua fé. Aquele jovem que passa aquele ano todo meio com a vida espiritual desleixada, lendo a Bíblia só no domingo na hora do culto, quando ele vai para o acampamento, né, para Tanzânia, ele só tem que ler a Bíblia, ele procura a Bíblia. Né? E muitas vezes nós vemos esses jovens voltarem transformados, um novo compromisso com Deus, porque lá foi oportunizado isso para eles. Né? Também o acampamento tem servido, nós ouvimos, nós temos que ser relevantes na sociedade. Ele está em Mijim, o município de Doutor Bozano. Ele tem servido para as escolas do município fazerem piqueniques lá, tem servido a organizações se reunirem lá, e ele tem sido também cedido para outras denominações quando não há solicitação das nossas igrejas. Nós temos tido agenda praticamente lotada. Até março está lotado. Se você sentiu vontade de levar sua igreja, agende para depois de março. Só que nós temos um problema. 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás estava vazio. Porque é frio, é inverno. Então nós precisamos dar melhores condições para o nosso acampamento. Então, quando você ouvir falar de acampamento, de necessidade de investimento, não pense que é um lugar de lazer para a gurizada, aquela semana que tem a canseca, tem o congresso, tem a Cajumé, as mães ficam livres dos filhos, uma semana elas tiram férias, as crianças vão lá para se divertir. Não, você fica sem seu filho em casa, mas fique de joelhos, orando para que lá Deus possa falar, para que lá ele assuma um compromisso. Então, nosso acampamento, o objetivo é que ele realmente seja transformado numa missão. O nosso sonho é termos, já vamos apresentar hoje à noite, né? Já temos no próximo ano alguém com dedicação, não de administração, mas no sentido de missão naquele local. Para que escolas possam agendar um dia com programação, sem programação, ou 2 dias, ou 3 dias, que a gente possa servir, e ao mesmo tempo estar servindo, sendo uma ponte para que mais pessoas conheçam Jesus. Irmãos, vamos investir no nosso acampamento. Ele é uma ferramenta, e é uma ferramenta muito útil. Pense um pouquinho no seu passado e você verá que se não foi o ABP, foi um outro acampamento que teve influência na sua vida. E nesse contexto de crescimento de igreja, pensando em missão integral, em trabalhar a pessoa como ser integral, em evangelho integral, entra o PEP. Por favor, projete o banner do PEP, para que os irmãos possam ver. Quando eles colocam o PEP, ele é um programa da Convenção Pioneira, que tem como fundamento levar o Evangelho às crianças, mas não somente isso, trabalhar a criança como um todo. É uma ferramenta que está disponível para as igrejas, através das juntas de evangelismo e missões, em parceria com a Associação Brasileira de Apoio e Incentivo ao Homem, que é uma entidade de São Paulo que criou o PEP, e com a ajuda, o apoio da EBM MASA. E nesse contexto de trabalhar o desenvolvimento integral da criança, nós evangelizamos, temos a Bíblia como fundamento, é o principal pilar do PEP. Todas as atividades que nós fazemos, nós visamos levar o Evangelho a essas crianças. Mas trabalhamos também as outras áreas, promovendo a oportunidade dessas crianças se desenvolverem como qualquer outra criança.
As crianças que nós atendemos, elas têm entre 4 e 6 anos de idade. São crianças em situação de vulnerabilidade social, ou seja, crianças que estão em risco social ou crianças carentes. E essas crianças então são atendidas com diversas atividades, ouve do Evangelho de Jesus Cristo. Atualmente nós temos 5 PEPs na convenção: Camaquã, Santa Cruz do Sul, Getúlio Vargas, Erechim e Curitiba. E pela graça e misericórdia de Deus, resposta de oração, no dia 21 de setembro, teremos o culto de inauguração do PEP em Sarandi. Graças a Deus, depois de muitas dificuldades, questão de legalização, que já foi até comentado aqui, as dificuldades do trabalho com essa faixa etária, Deus nos deu uma vitória de termos mais um PEP agora em Sarandi. E é impressionante, irmãos, poderia ficar aqui horas contando de tudo que Deus já tem feito no nosso meio. É impressionante que as crianças chegam no PEP, muitas delas sem nenhuma noção do que é Bíblia, do que é Evangelho, e quando elas entram lá, a primeira coisa que elas estudam, vamos dizer assim, é sobre a identidade delas. Esse é o nosso primeiro projeto que nós trabalhamos no PEP. E a primeira história bíblica que nós contamos é a história da criação do mundo. E quando a criança ouve, Deus te ama, Deus te criou, você é especial para Ele, isso causa um impacto tremendo na vida dessas crianças. Tão tremendo que as crianças se voltam para Cristo. É muito gratificante ver como isso transforma a vida delas. E eu teria, como falei, vários testemunhos, mas eu quero destacar de uma criança que ficou apenas 2 meses no pé. E aí então as missionárias que trabalhavam com essa criança falaram assim: puxa vida, tão pouco tempo, que impacto isso pode ter causado na vida dessa criança? Pois irmãos, depois de algum tempo, essa criança que ficou 2 meses no pé, ouvindo do amor de Cristo, essa criança trouxe toda a sua família para a igreja. E aí eu pergunto, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem: não tem resultado o trabalho com crianças. Não demora muito tempo, são crianças, elas não entendem, elas não se convertem. Se convertem, irmãos. Temos muitos exemplos de crianças que estão evangelizando os seus pais, estão levando para dentro das suas casas o amor de Cristo. Crianças que não comem mais se não orarem, crianças que esperam os pais ajoelharem na sua cama para agradecerem a Deus pelo dia, crianças que chegam em casa e pedem para o pai e para a mãe abrirem a Bíblia e lerem a história que a missionária contou dentro do templo. E uma dessas nossas crianças, levando a transformação que Jesus causa, tem causado um impacto tão grande na escola onde ela estuda, que a diretora da escola agora quer saber o que acontece no PEP de tão diferente e ainda quer enviar outras crianças que têm problemas de comportamento dentro da escola. E uma das nossas crianças do PEP, a madrinha de batismo, eles não são cristãos, não conhecem, né? Disse para essa mãe assim: mas você leva a criança no PEP e você não leva a criança na educação infantil na escola? Ela vai ficar atrasada. E a mãe ficou com aquilo na cabeça e foi até a escola conversar com a diretora. Chegando lá, a diretora disse assim: mas a sua filha nunca frequentou a educação infantil? Ou não frequenta nenhum projeto social? Ela disse: não frequenta, faz 2 anos que ela vai no PEP. Para surpresa da mãe, aquela diretora disse: eu conheço o trabalho do PEP. E eu vou dizer para a senhora que se a senhora tirar a sua criança do PEP, aí sim ela vai ficar atrasada. Impressionante, irmãos, uma pessoa não cristã falar isso. E essa criança tem dado testemunho, e a madrinha dessa criança foi até o PEP, para ver o que a gente faz lá com as crianças, porque as crianças têm uma transformação tão grande. E o último testemunho, eu falei no âmbito da escola, falei na criança influenciando a sua família, trazendo os pais para a igreja. E agora aquilo que realmente tem impactado a vida das nossas crianças, as histórias bíblicas. O pastor falou ontem, né? Quem são os seus heróis? Quem são as pessoas que marcam a sua vida? Uma das nossas crianças no PEP ouviu a história de José.
E essa criança, quando ela chegava no PEP, nós temos na roda da conversa, que nós ouvimos nossas crianças, um cartaz, um desenho, onde a criança tem que coloca, se ela assim desejar, como ela está se sentindo naquele dia. Se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com raiva. E esse menino sempre colocava triste, furioso ou com raiva, sempre. Um dia ele ouviu a história de José. E aí ele disse para a missionária assim: nunca mais eu vou ter raiva do meu pai. Nunca mais eu vou ficar bravo porque meu pai brigava com a minha mãe. Porque hoje eu vi a história de José. E eu quero ser como José. Eu quero perdoar minha família, ele disse. Eu quero fazer diferença. E eu vou orar a Deus, para que Deus mande meu pai de volta. E nunca mais vou ficar triste por tudo que ele fez para mim. Irmãos, é isso que o Evangelho faz no coração das nossas crianças. Esse é o impacto que ele tem causado. O meu desafio aqui é que nós, como Igreja de Jesus Cristo, utilizemos mais as ferramentas que nós temos à disposição. Você quer impactar a tua comunidade? Você quer fazer diferença no lugar onde você está? Aí está o PEP, para que você leve para dentro da tua comunidade e atinja não somente as crianças, mas os seus pais e a comunidade. E o PEP tem sido, além disso tudo que eu falei, ponto forte para as famílias da comunidade. Lá eles vão pedir conselhos, lá eles vão buscar a solução para os problemas que eles não conseguem resolver. E assim Deus tem feito a obra, através desse ministério. E eu louvo a Deus, porque se um dia alguém não tivesse se importado comigo, com as minhas 3 irmãs, pobres, filhas de pai alcoólatra, que não tinha nenhuma perspectiva na vida, muitas das pessoas que estão sentadas aqui hoje, eu muito provavelmente, irmãos, não estaria aqui falando para vocês. E é essa diferença que nós temos que fazer na vida daquelas crianças. Quando eu visitei Sarandi, entrei naquele bairro que Deus colocou no meu coração. Se nós, filhos de Deus, não vamos fazer diferença na vida dessas crianças, quem é que vai fazer? Elas vão ser meras reprodutoras do que os seus pais fazem. Filhos de traficantes, de prostitutas, de pessoas que não têm nenhuma perspectiva de vida. Irmãos, o Evangelho transforma, mas nós precisamos anunciar. Que Deus abençoe. Desculpe a questão do banner, tem um probleminha técnico aí, não ficou salvo ali, mas o banner está impresso, né? Então está lá no stand da Giovana, vocês podem observar o trabalho que é feito dos técnicos nos diversos núcleos, também os treinamentos, né, Sônia? Treinamento continuado, também um treinamento para novos PEPs. E você queria falar um pouquinho ainda sobre a questão daquele projeto que estamos buscando ampliar para alcançar as crianças na faixa etária seguinte, né? Continuando o PEP, como uma oportunidade de alcançar essas crianças e suas famílias, continuar com elas. Muitas pessoas têm me procurado, têm falado assim: na minha cidade, no meu município, no lugar onde eu estou, nós não temos essas crianças de 4 a 6 anos para atendermos. Até porque, agora com esse projeto do governo federal e toda essa questão que envolve a educação infantil, eles estão colocando escolas em turno integral. E o PEP é no contraturno, assim como o núcleo social. Então veio no nosso coração, como convenção, nós estamos trabalhando um novo projeto que trabalha, um novo programa, melhor, que trabalha com crianças, então, de 6 anos até 12 anos de idade. Crianças que nós podemos trabalhar mais tempo, conforme a legislação, durante até 4 horas por dia, e crianças também que não têm essa questão, então, da educação infantil. E o objetivo desse trabalho é similar ao do PEP, trabalhar o desenvolvimento integral da criança, evangelizar e fazer com que seja mais uma ferramenta da convenção, para que as igrejas utilizem na continuidade do trabalho do PEP, para não perder o vínculo com essas famílias, mas também para aquelas igrejas, então, que não se encaixam no contexto de colocar o PEP no seu município, tem aí uma nova ferramenta. E assim Deus está trabalhando no nosso coração. Nos procure depois, de repente com ideias, com aquilo que você necessita na tua igreja, para que possamos pensar também mais ainda e colocar em prática esse novo projeto.
Obrigado, Sônia. Então, irmãos, alguns irmãos que estão aqui já trabalham, os PEPs também, então aproveitem, né, para conversar entre si, buscar essas informações. As igrejas já estão utilizando. Tivemos o caso da igreja de Santa Rosa, que começou com o PEP, né, lá no bairro Planalto, e dali se tornou também um grupo social, o Centro Social Espaço Feliz. É um exemplo maravilhoso também, e sempre nessa perspectiva, né, de alcançar a comunidade com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma relevante, né? Também vamos ouvir então agora o testemunho de ferramentas que têm sido colocadas à disposição das igrejas através da Universidade da Família. Então, o pastor Almir e o pastor José Carlos vão falar um pouquinho sobre essas ferramentas. Ok, eu coloquei um relógio lá para mim, pode ver lá na cantina. É bom olhar para a cantina de vez em quando, mas vocês podem ficar bem à vontade. É difícil falar em pouco tempo de tantas ferramentas que Deus já foi acrescentando para as igrejas, e nós temos a alegria de compartilhar algumas coisas que nós podemos colocar em prática nos últimos 19, 20 anos. Temos trabalhado com a possibilidade, eu sei que vai ficar pequeno para a sua leitura, mas a ideia de termos 5 áreas distintas que são os propósitos, de alguma forma, de Deus para a igreja: ministério de celebração, adoração, ministério de missões e evangelismo, ministério de integração, ministério de ensino e capacitação e ministério de serviços. Nessas 5 áreas a gente vai estabelecendo algumas coisas. Por exemplo, o ministério de celebração e adoração é o ministério de música, louvor, adoração, os cultos, ministério de sonoplastia, que entra nisso, ministério de multimídia, ministério de artes cênicas, ministério de coreografia, ministério de dança, ministério de corais, outros que vão sendo necessários e Deus vai estabelecendo para que a igreja possa ter celebrações relevantes, como a gente está ouvindo aí, no sentido de atrair as pessoas também que eventualmente não estão atraídas a Cristo, mas gostariam de algo que possa chamar-lhes a atenção. Então, os ministérios voltados para que as celebrações sejam chamativas e possam ser envolventes. Lógico, isso leva a uma celebração de culto cada vez mais longo, para você controlar as participações especiais desses ministérios. Temos trabalhado com o Ministério de Integração, o Ministério de Células, o Ministério de Supervisão de Células. Temos aí a pirâmide da organização de células. Eu sei que há muita coisa que precisa ser desmistificada dessas áreas. Louvo a Deus por essa igreja aqui em Guaíra, que tem aceito e está aceitando as propostas de a gente experimentar, não, mas trabalhar dentro dessa área. Deus já tem nos dado várias conquistas, mas são de pouco tempo para a gente conquistar muita coisa. Mas Deus tem trabalhado algo extraordinariamente através de células. E tem os participantes, tem o líder em treinamento, tem o líder, tem a supervisão de células, tem o pastor de área e tem então uma escala de organização. Lógico, isso leva tempo até chegar a tudo isso. Por enquanto estamos com líderes em treinamento, e eu estou supervisionando e sendo o pastor de área das nossas primeiras 4 células no nosso primeiro ano aqui. Depois entramos no Ministério de Ensino e Capacitação, que é o Ministério do Ensino Cristão. Eu gostaria de aproveitar a deixa e dizer o seguinte: continue usando o EBD, mas tente usar o D de uma forma diferente. Não, para mim não soa mais bem. Estou dizendo dizer que é uma escola bíblica dominical. Ela precisa ser dinâmica, a escola bíblica dinâmica. Ela não pode acontecer, os cursos, as atividades não podem acontecer apenas no domingo. Nós precisamos ampliar a possibilidade de incluir cursos e edificação e capacitação em outros dias da semana. Aí nós temos aí algumas áreas que a gente já atendeu em outras ocasiões: curso de música adorador, curso de liderança, certificados todos, curso de evangelismo exclusivo, são todos de 3, 4 meses, curso de vencedores, ou seja, hombridade, que é da UDF, que o José Carlos estará falando logo mais, curso Mulher Única ou Singular, também da UDF, curso Mordomia e Finanças, o CRAU, que é da Universidade da Família, curso Aliança, também UDF, Ministério Veredas Antigas, bênção muito especial. Já tivemos a oportunidade do primeiro Veredas aqui em Guaíra, estamos programados para o segundo logo mais. Ministério de Ensino de Música, Ministério de Restauração, Ministério com seminaristas, aí o Geraldo, um dos nossos seminaristas aí da Autônia, trabalhando, escondido ali, e a gente dá trabalho para eles escondido mesmo, para eles não
aparecerem logo, vão aparecer devagarzinho. Fazem aquilo que ainda não está sendo feito na igreja, vão passando para aqueles que podem estar sempre ligados. Esse é o panorama que a gente pôde trabalhar por 18 anos, trabalhando isso, e hoje estamos começando tudo de novo. Estamos implantando algumas coisas, talvez algumas coisas temos que contextualizar uma realidade diferente. Eu estou apresentando apenas um resumão daquilo que nós podemos tornar viável em uma ocasião, por um período longo de 18 anos, mas a oportunidade que você e os jovens têm de modo especial. Quando eu fui apresentado para o Ministério de Células com Ralph Neighbor, pastores mais antigos, muito bom isso, mas eu já passei da idade. Que a gente não espere chegar a esse tempo e dizer, agora eu vou começar nessa toada, vai ser muito difícil. Não é difícil, mas é trabalhoso, mas vale a pena. Tudo isso dá resultado extraordinário, muito abençoador. Teríamos outras coisas para mostrar, no caso dos ministérios de serviço, só para você dar uma olhada. Quem já trabalha com uma visão de igreja, ministérios e propósitos, acaba desenvolvendo isso. Nós acabamos desenvolvendo isso pelo Ministério de Células. Naturalmente, enquanto a igreja percebeu, íamos aos encontros em São José dos Campos, com grupos de líderes, e eles ouviam lá sobre propósitos, e eles diziam, mas nós estamos fazendo isso. Eu só queria que vocês confirmassem que a gente está nessa caminhada, e isso era interessante para eles. Então, todas as atividades da igreja visualizadas por ministérios, estamos pensando na possibilidade de você também considerar que você não departamentalize sua igreja com as atividades, porque departamento significa eu trabalho aqui, vocês lá, e ninguém tem nada a ver um com o outro. Ministérios tem a ver, quem gosta de estar servindo nesta ou naquela área, pode estar envolvido e servindo a Deus junto à igreja. Pastor José Carlos, a sua vez. 5 minutos. Não sei você tão sucinto. Irmãos, o testemunho que eu tenho ouvido é que grupos pequenos que se reúnem nas casas, que se reúnem em escritórios, hospitais, grupos que estão nos quartéis, nas escolas, universidades, esses grupos pequenos têm sido os grandes responsáveis para que pessoas novas estejam chegando para as igrejas. E esses grupos, eu entendo, eu faço duas classificações desses grupos. Um são os grupos de interesse, e pessoas se reúnem para estudar sobre como que eu posso, como marido, ser um marido melhor, homem, posso ser um homem melhor, um pai melhor, educação de filhos, relacionamento conjugal. E essas pessoas se reúnem, e estudam materiais como esse da UDF, que o pastor Samuel tem usado, pastor Samuel não, pastor Alvim, e lá na Igreja Batista de pastor Calixto, que estava aqui ministrando também, lá estão usando bastante esses materiais da UDF. Mulher única, casamento, uma obra-prima de Deus, sobre família. Então são grupos de interesse e se reúnem para tratar em um grupinho pequeno, conversar sobre missões urbanas, começar a conversar sobre evangelismo, já tenho visto isso acontecer, sobre intervenção social na sociedade. Até existem trabalhos importantes com relação ao que começa a acontecer com esses grupos pequenos, começam a se reunir e começam a conversar e trocar ideias sobre essas coisas. Há muitos grupos, muitas igrejas fazendo isso atualmente, e também existe uma abundância de materiais direcionados para esse tipo de grupo pequeno. Mas um outro grupo que eu chamo é o grupo de pessoas que se reúnem para estudar e ler a Bíblia. A ferramenta, o livro, é o livro. E geralmente começam lá pelo Evangelho de João. Está começando com o Calixto, ele se lembra de um grupo que nós ainda na nossa, a gente não tinha cabelo branco ainda, Calixto? Ainda tinha todos os dentes na boca, coisas assim. E a gente se reunia com pessoas, saía na vizinhança, convidando pessoas para estudar o Evangelho de João, 4 estudos. E eu tive muitos frutos na minha igreja, e a gente pôde ver como isso gera resultados significativos.
por uma razão, né, que para mim é muito vital, principalmente para os novos que chegam, eles começarem a desenvolver o hábito da leitura bíblica diária, da oração, né, de ir lá na palavra, se alimentar da palavra, tirar as lições, né, e aplicar para a sua vida. O pessoal não lê muito, mas ainda lê um pouquinho. Mas Bíblia está complicada. Vocês vão concordar comigo, né? Estava assistindo pela internet um dia desse um evento do Haggai, em Campinas, São Paulo, não me lembro agora. E o preletor perguntou sobre uma história bíblica que ele estava usando para ilustração. E ele perguntou, no congresso de Haggai, que conhece o Haggai e sabe quem frequenta Haggai, e ele perguntou, quantos conheciam aquela história? Eu fiquei envergonhado pelo número de pessoas que levantaram a mão dizendo que conheciam uma história bíblica. Então, há muita pouca leitura bíblica nas nossas igrejas, né? O pessoal está lendo muito pouco a Bíblia. Existe uma infinidade, eu trabalho, né, na livraria Luz e Vida, há uma infinidade de Bíblias, né? Tem gente que tem 5, 6, eu quero essa aqui porque essa aqui ainda não tem. Mas, irmãos, eu creio que esses grupos, né, que se reúnem para estudar a Bíblia, né, para ler a Bíblia, conversar, né, sobre a palavra de Deus, são vitais. Porque de onde é que veio a nossa intimidade com Deus? De onde é que veio o nosso relacionamento, né, mais íntimo com Deus? É através da vida devocional. Se eu não tenho tempo com Deus, se eu não oro, a coisa não vai, né? Vale para os relacionamentos, vale para casamento, né? Isso implica tempo. Se eu não tenho tempo com a minha esposa, a minha intimidade com ela não anda. E assim vai. Então, sem um relacionamento com Deus, também aquelas outras todas as coisas, né, que a gente vê, não funcionam, né? Não adianta querer fazer intervenção social se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não tenho intimidade com Deus. Não adianta a gente formar grupos, né, de casais na igreja, que vão estudar sobre isso, mas os casais não têm intimidade com Deus, os casais não oram juntos, não leem a Bíblia juntos. E isso eles vão começar a aprender e fazer num grupo que se dedique a fazer isso para que a vida cristã delas tenha sustentabilidade, né? Não tem muitas ferramentas para isso, né? Mas agora já houve tempo que havia mais materiais. E eu trouxe um material para você começar a ler o Evangelho de João em grupo pequeno. Chama-se A Vida de Jesus Cristo. E você pode fazer um projeto de 100 dias através do Evangelho de João, trazendo 3, 4 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, para estar com você, para ler o Evangelho de João junto com você. Esse material ajuda a fazer isso. Tem cada trechinho do Evangelho de João tem 3 perguntas embutidas para você ajudar as pessoas a começar a pensar e refletir sobre isso e tirar as lições a partir da palavra de Deus para as suas vidas, né? Eu queria encorajar os irmãos para que desse material que está ali da ODF, todo esse material que o pastor Almir mencionou, eu tenho pelo menos alguns livros ali. Se você pudesse levar 1 ou 2 para mostrar para a sua liderança, esse material do Evangelho de João também. E se você levar 10, você vai ganhar um guia de estudo de grupo pequeno para estudar esse material, e vai levar também um DVD para ajudar o pastor da sua igreja a cantar o Evangelho de João. A gente canta muita coisa também e canta muito pouco o Evangelho. Concorda comigo? Há muito cântico e Jesus está de fora, né? O Evangelho, de certa forma, está de fora. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado, pastor, por poder estar aqui, a livraria ali, né? Eu creio no poder da palavra impressa. Deus também crê, Ele mandou escrever um livro. Mandou escrever uma biblioteca de uma vez, né? Então vamos continuar. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Almir. Vamos ouvir então o testemunho da Juliane. A Juliane também foi convidada para esse momento por uma outra razão, além do ministério tão lindo que desenvolve. Pode chegar aqui, Juliane. Que desenvolve no núcleo social em Juí, já completando os seus 5 anos, né? 5 aninhos do núcleo social. E a outra razão do convite é porque ela é natural da Igreja Batista Pioneira de Guaíra, né? Então
está em casa, falando daquilo que Deus está fazendo, usando sua vida também na liderança daquele mundo. Deus te abençoe nesta palavra. Boa tarde. Eu brinquei que eu não vi muito feliz a trabalho, fazendo ver todos os meus irmãos e minha igreja e minha família, né? E quero compartilhar com vocês então um pouquinho do núcleo. Dia 31 de outubro nós teremos um culto de aniversário do núcleo. Todos vocês estão convidados a ir para participar desse culto. Quero mostrar um vídeo para vocês e depois eu explico um pouquinho também. O nosso lema é investir na transformação de vidas. E a gente passa para as crianças princípios e valores baseados na palavra de Deus, né? Então eles têm a possibilidade de conhecer o amor de Deus. E é muito interessante, como a Sônia falou também, que eles querem orar, eles querem ler a Bíblia, muitos vão aprendendo a ler. O primeiro livro que eles vão nos devocionais é a Bíblia. E eles estão aprendendo que eles têm alguém que os ama, que eles podem confiar, que não se dá conta. Só uma experiência que a gente teve, esse ano nós conseguimos levar todos eles no cinema, nós conseguimos patrocinadores para levar eles lá. No dia seguinte, uma turma inteira, eles não tinham nada para pedir. Eles oraram e agradeceram a Deus pela oportunidade que eles tiveram de poder realizar esse sonho. Não tem cinema na cidade, nunca tinham podido ir. Então, além de saber a quem eles podem pedir, eles também podem saber que Deus responde as orações e podem agradecer. A Igreja Batista Esperança apoia o nosso trabalho. Nas reuniões de pais, o pastor faz os estudos bíblicos. Algumas famílias também recebem estudos bíblicos nas casas. As crianças fazem apresentações. Então a igreja é parceira da gente, né, nessa parte de evangelismo, de apoio às famílias, mesmo que muitas vezes eles não vão à nossa igreja, mas eles também estão conhecendo o amor de Deus através dos filhos. Quando eles passam por alguma dificuldade, eles ligam para a gente, pedem uma oração, pedem uma visita do pastor. Então eles têm esse suporte espiritual. Então o grupo tem auxiliado essas famílias dessa forma. Tem uma família que é membro da nossa igreja lá, que está firme. Então, as crianças, muitos já tomaram uma decisão com Jesus também. Tem crianças, agora adolescentes, que iniciaram com a gente no projeto e conhecem muitas histórias bíblicas. Muitos já tiveram uma decisão com Jesus. Então, assim, é um trabalho que, para mim, me traz muita alegria e muita gratificação. Eu vejo mudança na vida de algumas crianças. Algumas famílias vêm e falam assim: olha, o primeiro dia que a minha criança foi no núcleo, ele chegou em casa querendo orar, pedindo para eu ler a Bíblia com eles, e eu vou comprar uma Bíblia infantil para continuar estimulando ele, porque isso é uma coisa boa que ele está aprendendo. Então, dessa forma, a gente pode testemunhar do amor de Deus. Me chamou a atenção que um dos preletores citou que como que as pessoas, os marginais, vão ter contato com os meus filhos, vão ser influenciados. Na verdade, a gente tem que fazer o trabalho inverso, influenciar essas crianças que vão se tornar adolescentes, para que quando eles forem adolescentes, eles podem ter algo diferente para contar. Não da marginalidade que eles foram criados, mas de um Deus vivo que transformou a vida deles, né? Então é nesse sentido que a gente trabalha, para que eles possam conhecer uma realidade diferente que a família deles tiver. E a gente ora para que essa semente que está sendo lançada realmente possa continuar frutificando na vida deles e na vida dessas famílias também. Vou passar para o Leandro, para ele falar um pouquinho também. Obrigado, Ju. Boa tarde, irmãos. A Ju se faz jus pelas palavras que ela falou, né? Ela é meu braço direito e meu braço esquerdo no grupo social. Ela coordena uma equipe de 6 pessoas, que ela não falou isso, ela esqueceu de dizer isso, que também são 50 crianças que nós atendemos no contraturno escolar.
e que tem muitas oficinas, que o trabalho é intenso e que o desafio é diário, não sei se eu posso dizer a palavra horário, minutário, ou seja, a cada momento existe um desafio dentro do grupo social, porque as nossas crianças, elas vêm de uma realidade diferente. Nós cobramos ou ensinamos uma postura, ensinamos uma maneira de sentar à mesa, uma maneira de se dirigir às pessoas, e que acaba conflitando com a maneira que ela é ensinada em casa. Então a criança ela tem que, vamos dizer assim, tentar viver esse mundo diferente que ela vive. Ela vive um mundo na escola, um mundo em casa e um mundo no social. Esse é o grande desafio. E humanamente isso não é possível. É somente por Jesus mesmo que isso acontece. Falar um pouquinho da questão do aniversário do núcleo, né, que a Ju convidou vocês, espero que façam uma caravana muito grande daqui, né, prestigiem a conterrânea, né, no seu trabalho de 5 anos que ela está fazendo esse ministério. Vai ser dia 31 de outubro, numa quinta-feira à noite. Normalmente todos os eventos de aniversário foram feitos em final de semana, mas este excepcionalmente vai ser na quinta-feira. Eu também agora quero compartilhar com vocês um pouquinho do Lar Henrique Liebsch. O Lar Henrique Liebsch, ele hoje tem uma infraestrutura enorme, desde a época que ele tem 52 anos. Nós temos 46 mil metros quadrados lá. Estamos com 30 crianças, o Claudio tinha falado 27, se não me engano, né? 29 crianças para ser mais exato, agora estamos acolhendo também uma outra criança. Nós temos 30 funcionários. Uma informação, trabalhamos com 4 casas-lares. Dessas 4 casas-lares, são 4 famílias que moram lá cuidando das crianças, e temos mais 2 mães sociais substitutas que acabam fazendo a folga dessas mães. Como a Ju mesmo falou, para que não seja muito demorado a minha exposição, a nossa visão como instituição é investir na transformação de vidas. E a nossa missão é promover, através da prestação do serviço e do Evangelho, ações que visam transformar e restaurar a vida de crianças e adolescentes. Irmãos, eu venho agora nesse momento pedir para que os irmãos possam orar por todos os diretores e coordenadores dos projetos da Junta Social. Por quê? Irmãos, a luta é muito grande. O próprio Senhor já disse que a nossa luta não é contra a carne. Então, no momento em que a gente começa a investir na vida dessas crianças e colocá-las ao par do Evangelho para que haja uma conversão, existe uma luta muito grande espiritual acontecendo junto nesse momento. Então, acaba se levantando situações difíceis de serem controladas e ajustadas. Então eu peço que os irmãos orem, porque o termo diretor que a Assembleia nos titulou, né, é um mero termo técnico. Na verdade, a gente trabalha na questão de missão, de missionário, de ministério, porque se formos falar na questão humana de trabalho, eu acho que nenhum pastor trabalharia e nenhum diretor trabalharia, porque a gente humanamente não consegue, tem que ter um ministério. Então a gente acaba sempre usando a palavra bíblica que diz: até aqui o Senhor nos sustentou, né? Então a gente espera que amanhã de manhã a gente diga: até aqui as misericórdias do Senhor honrou e Ele nos sustentou. Se vive dessa forma, né? Para encerrar, para compartilhar, o Lar Henrique Liebsch também tem uma divisa, né? um texto bíblico que é o nosso lema, carro-chefe, como obrigado pastor, como mostrar melhor, né? Mas é um texto muito conhecido que os irmãos certamente usaram e usarão muito nas suas vidas. Está lá em Provérbios 22, 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Glórias a Deus por isso, né? A gente faz a nossa parte, ensina a criança, e a obra é do Espírito Santo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, irmão Leandro, irmão Juliane. Muito obrigado também, porque os irmãos têm, ao compartilhar, né, esses ministérios,
provocam também na gente algumas reações, alguns desejos e também algumas lembranças. Possivelmente você se lembrou de ministérios, né, que ou que influenciaram a sua vida, ou nos quais você e sua igreja estão envolvidos agora. Gostaríamos de compartilhar todos eles, infelizmente não temos possibilidade para isso, mas fica aqui o desafio, não é? Seja um núcleo social, seja um lar de criança, se você certamente pensa no lar de crianças, por exemplo, é quase impossível hoje uma igreja sozinha manter um lar de crianças, não é? Mas a sua igreja, com mais as outras 53, porque somos 54 na convenção, mantemos não um, mas dois lares. Não mantemos um núcleo, mantemos vários, não é? O núcleo social em Cotia, o núcleo social em Ijuí, o núcleo social de Diadema, a igreja em Santa Rosa em especial, com o núcleo social Espaço Feliz, e com tantas oportunidades de servir, como através dos ministérios na igreja local, compartilhados aqui com o pastor Almir e também o pastor José Carlos. Essas ferramentas, elas estão disponíveis e nós não precisamos imaginar assim, é mais serviço, não é? E de fato é mais serviço, mas podemos imaginar e crer, são oportunidades. Porque uma preocupação que temos, irmãos, e quando lançamos o desafio do nosso planejamento estratégico, estamos já no 3º ano desse planejamento estratégico, pensamos em 2014 com 14 mil membros nas nossas igrejas, né? Irmãos, é um grande desafio. O irmão Rui grifou bem isso, não é pensar nos 14 mil pelos 14 mil, mas pensar neste envolvimento, neste crescente, né, de cada um de nós como membros do corpo de Cristo, como participantes das nossas igrejas, de estarmos de fato comprometidos com a obra da evangelização, trabalhando por isso, fazendo com que as nossas igrejas tenham sim um ótimo programa e trabalhem bem, mas como vimos nesta manhã e nesta tarde, não sejam igrejas voltadas para dentro, mas voltadas para fora, para testificar daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito em nossas vidas e que quer fazer em tantas outras vidas e com tantos ministérios e oportunidades que as nossas igrejas têm e tantas necessidades que as comunidades têm para fazermos grande diferença como sal da terra e luz do mundo, como também temos ouvido durante este tempo aqui. Bem, irmãos, estão aí as ferramentas.